Sejam bem-vindos aqui e separei as melhores dúvidas para acabar esclarecendo. A técnica de Bass modificada ainda é a melhor técnica de escovação? É a melhor técnica de escovação, sem dúvida. No entanto, quem já teve a experiência de ensinar a técnica de Bass para o paciente, quem já ensinou técnica de Bass para o paciente? Escreve aí, eu. Ah, eu não sei vocês, conta aí como é que foi. Mas o paciente não consegue segurar. Essa tal de técnica vibrátil, paciente de mão dura, que não tem habilidade manual fina, não consegue fazer técnica vibrátil, não consegue localizar o dente, e a gente começa a fazer uma terapêutica muito difícil na vida dele, porque vai para o médico manda tomar um remédio, vai para o outro médico, manda passar uma pomada. O dentista manda fazer uma técnica onde você vai colocar a cerdas X milímetros e vai fazer uma vibração e vai contar de 2 em 2 dentes, 3 em 3 dentes. É muito difícil. E isso não acontece. Felizmente, pelo entendimento dos complexos microbianos, pelo entendimento que nem toda placa bacteriana é ruim, e, pelo contrário, a maior parte das bactérias são bactérias boas. O objetivo da terapia periodontal não é zerar a placa bacteriana. Isso é da época dos evangelistas da placa, onde se compreendia que tudo era igual, não havia tecnologia microbiológica para dizer o que era mais importante ou não, e a gente tinha que fazer uma remoção total da placa para ter saúde. Até, em alguns momentos, chegasse a pairar o mistério de: peraí, estou ensinando a passar fio dental, estou fazendo a instrumentação do jeito certo, estou ensinando a fazer técnica de base. E por que a gente não consegue resolver essa tal de doença periodontal? Se com todos os preceitos a gente está fazendo, então vamos fazer terapia cirúrgica, e faz a terapia cirúrgica, e eu já ouvi de um periodontista dizendo: periodontia é difícil, porque não importa o que você faça, um dia o paciente vai perder o dente. Mentira! Não é mais isso. Desatualizado. Hoje se compreendeu que os micro-organismos patogênicos, eles conseguem penetrar o tecido conjuntivo e o tecido ósseo. Houve uma época que se dizia que não se penetrava no tecido conjuntivo e no tecido ósseo, porque as bactérias não conseguiam entrar. Não, é porque não havia tecnologia suficiente para visualizar, para cultivar esses micro-organismos. Hoje, com a tecnologia de sondas de DNA, onde eles conseguem colocar um pedacinho de DNA e ali ele consegue cruzar, eles conseguem identificar se tem ou não determinados micro-organismos. E eles perceberam que isso tem. Com isso, alguns casos de doença periodontal precisam ser tratados com antibiótico-terapia. Quando nós conseguimos esse entendo, nós conseguimos resolver a doença. E mais, depois de tratar, a gente precisa colocar na manutenção preventiva. E aqui entra o problema. Talvez você esteja entendendo como é o tratamento periodontal, que sim, ele ficou mais fácil, e o conhecimento que se tornou muito necessário é aprender a vender o pacote anual de manutenção preventiva. No Peridiária, a gente é muito forte em fazer aula, conversa, mentoria, tira dúvidas, aulas específicas com tira dúvidas específicas disso, sobre como vender, como conscientizar o paciente, como abordar o paciente, como conversar com o paciente, como pegar o paciente diabético, como ter o paciente tabagista. Olha a quantidade de pacientes que a gente precisa para uma terapêutica que não é complexa, mas a gente falha em conseguir conversar com o paciente, vender a ideia da importância da saúde bucal para ele. Não é uma venda mercantilista onde qualquer outro administrador ou vendedor ou alguém da administração vai fazer a venda. Porque é isso, vamos negociar. Um outro dentista falou: olha, professor, eu não tenho problema em negociação. Não diz respeito à negociação, não diz respeito a quantas parcelas ou quanto de desconto vai ser dado para o paciente. A questão não é esta.
A questão é que para o sucesso da periodontia, a gente precisa conseguir explicar para o paciente o que ele tem, a importância do nosso tratamento, e aqui entra a valorização, o porquê vai ser vantajoso para ele aderir à nossa proposta, o quanto isso é bom para ele, isso é vender a ideia. E mais, a gente vende o sonho para o paciente. Isso está num dos primeiros módulos do Peridiária. Vender o sonho. O que é que o paciente busca? O paciente quer fazer técnica de Bas? Não. O paciente quer aprender a técnica perfeita do fio dental? A pior coisa que o paciente quer é aprender a técnica da escovação que o dentista ensinou. E não sei você, se você já foi para frente do espelho, você, dentista que está me escutando, para fazer a técnica de Bas, demora para chuchu. Demora. Demora para você conseguir fazer a técnica inteira. E fiquei pensando, se eu achei que isso aqui é complicado para mim, eu, dentista, imagine o meu paciente. Então, o que eu ensino no Peridiária é fazer uma periodontia agradável, confortável, que dê resultados, porque a gente não se baseia em encher a cabeça do paciente de técnica correta do fio dental. Paciente, a sua gengiva não tá boa porque você não tá passando fio dental do jeito certo. Tá errado o jeito do fio dental. Ai, mas a vida é tão corrida, eu preciso passar o fio dental do jeito que a doutora ensinou, porque a sua técnica de escovação tá incorreta. Tem que escovar melhor. Mas o paciente já escova. E são tantos os casos onde existem causas outras para começar a doença periodontal que por puro ou conhecimento ou banalização da periodontia, tudo é placa bacteriana, tudo é placa bacteriana. Nós trabalhamos com o conceito do reequilíbrio microbiano, isso envolvendo o profissional vendendo pacotes anuais de tratamento, e isso tira a carga do paciente, tira aquele caminhão de peso que você tem que fazer, passar fio dental 3 vezes ao dia, escovar nessa técnica que eu estou ensinando 3 vezes ao dia. E você, dentista, se torna o dentista mais eficiente em ensinar isso, gasta tempo clínico e o paciente some. Esta é a receita da periodontia do prejuízo. Você gastou tempo clínico e espantou o paciente. Por que acabou fazendo isso de uma forma inadequada? Só deu certo de periodontia ser resolutiva, de ser valorizada, de trazer dinheiro, caixa para o paciente, para o consultório, porque a gente vive disso fazendo desse jeito que eu ensino para você. Quem é dentista periodiário, eu tenho uma grande novidade para você. O curso está bem melhor e eu programei uma mentoria mensal para todos. Nesta uma mentoria mensal é um momento, e eu coloquei em dias alternados, tem dia que não, tem gente que não pode sexta, tem gente que não pode sábado, tem gente que não pode domingo, cada uma é num dia diferente para ficar fácil para você. Para o dia que você puder, vai lá, acompanha, leva a sua dúvida. Professora, eu tenho dificuldade em conseguir colocar o paciente na manutenção preventiva. Professora, eu tenho dificuldade em valorizar o preço do meu retorno. Paciente, professor, eu tenho dificuldade. Qual a sua dificuldade? Professor, eu tenho uma clínica grande, eu atendo muitos pacientes e os meus pacientes não voltam. Eu tenho 10.000 pessoas nas minhas fichas e esses pacientes não voltam. Tudo isso é trabalhado em mentoria. Isso é a coisa mais legal do grupo. Desde se não conseguiu entrar no grupo VIP, manda um direct que a gente já manda o link para você. Isso aqui a gente consegue fazer de um jeito fácil, de um jeito gostoso, porque a gente já alcançou esses resultados e a gente vai te levar aos resultados maiores. Tem outra pergunta muito boa aqui, que é o seguinte: me tira uma dúvida. Em uma profilaxia de controle de biofilme para manter o equilíbrio microbiano de placa, eu não entendi como funcionaria em bolsas de mais de 5 milímetros apenas com uma profilaxia básica, sem intervenção intrabolsa. Espera aí, é que não ficou tão claro, então, de que a gente vai reequilibrar a microbiota, porque antigamente
todo o foco estava na bolsa. O problema da doença periodontal é a bolsa periodontal, então vamos tratar a bolsa periodontal. Aí fazia irrigação dentro da bolsa, raspagem, alisamento radicular não resolve a doença periodontal, então eu acho que precisa abrir, fazer uma abertura de acesso cirúrgico para tirar o cálculo, porque a culpa deve ser o cálculo e não era o cálculo. A questão é que o problema periodontal está no desequilíbrio microbiano. Por que a gente tem doença? Porque nós temos uma disbiose, um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio microbiano, a gente ficava olhando só para a bolsa periodontal, só lá dentro. Eu também faço uma história que é a história do aquário. Quem tem aquário e sabe que aquário precisa limpar de tempo em tempo, sabe assim, ó, os vidros das laterais do aquário, eles ficam sujos, a casinha do aquário fica suja, as pedrinhas do aquário ficam sujas, às vezes tem filtro, mas de tempo em tempo tem que pegar uma buchinha, tem que limpar e tratar doença periodontal só olhando para a bolsa, como foi um dos paradigmas anteriores, é a gente olhar para a boca, como se fosse um aquário sujo, olhar para a casinha decorativa e falar assim: essa casinha tá suja. Tira a casinha, limpa a casinha, devolve a casinha para o aquário. E a casinha suja de novo. Por quê? Porque o ambiente tá cheio de alga, tá sujo. É a mesma coisa quando nós tratamos da periodontia. A gente vai fazer a intervenção intrabolsa, sim, mas o paradigma anterior da periodontia é que a gente tem que tratar a bolsa, limpa a bolsa, irriga a bolsa, chip de clorexidina de liberação lenta dentro da bolsa, caríssimo, por isso eu nunca consegui comprar. Que bom, isso não funciona. Nenhuma das estratégias intrabolsa funcionou, absolutamente. Tiras de doxiciclina intrabolsa. Eu nem imagino, tá? Se casquinha de pipoca incomoda, eu nem imagino o que que você comprar uma tira impregnada que você vai colocar dentro da bolsa. Que sensação ruim. Olha, isso possivelmente vai ter um efeito citotóxico de matar células, de retardo de reparo. A resposta não está dentro da bolsa. A resposta está no entendimento que nós temos biofilme em toda a boca. Pensa no aquário, pensa na história do jardim, que eu conto na aula 1. A gente tem biofilme desequilibrado, com uma maior proporção de periodontopatógenos na boca toda. Como tá na boca toda, de que adianta limpar a bolsa? Sim, tem que limpar a bolsa, mas vai limpar a bolsa e vai usar todos os conhecimentos da aula 2 para a gente fazer a profilaxia apaixonante. Isto é parte do método. Isso faz o paciente gostar, vai ficar super limpo, vai ficar super liso, o paciente vai achar agradável, o paciente vai achar confortável. E na aula 3 eu ensino você a montar um plano de tratamento. E mais uma vez, o maior problema agora, que talvez você já tenha entendido muita coisa da terapia periodontal não cirúrgica, do uso de ultrassom confortável, muita gente vai correndo comprar kit DH Pro, escovinhas e uma série de coisas. E nisso você descobre que, mas o paciente não vem. E a culpa é do paciente. Porque o paciente não valoriza, porque o paciente não volta, porque o paciente não entende, porque o colega cobra mais barato. E a gente começa a atribuir o resultado da nossa periodontia baratinha, de pouco valor, a outros. Porque a culpa é do mercado, a culpa é que as pessoas preferem pintar o cabelo, a culpa é porque a pessoa prefere viajar para Cancún, a culpa é de outra coisa. Mas a resposta de uma pele valorizada está na sua transformação. Esta sua transformação é o que eu ensino no próximo passo, que é o curso peridiária. Você precisa aprender a vender a ideia da importância da saúde bucal, vender a ideia do quanto uma manutenção preventiva vai te levar ao sonho do paciente. Qual que é o sonho do paciente? Ele não quer gastar no dentista, ele não quer sofrer no dentista. Você acha que o sonho do paciente é fazer a raspagem no seu consultório? Não, não é o sonho dele. Você acha que o sonho dele é interromper a vida corrida de trabalho, marido, filho, e estacionar no seu consultório e passar 1 hora lá sofrendo? Não, não é. Aprendendo técnica de base? Não, não é isso que o paciente quer.
O paciente quer paz, tranquilidade. Você acha que o paciente gosta de receber a notícia que tem uma classe 2 gigante no dente tratado endodonticamente e que teve um problema? Não, ele não gosta. Mas se nós fizermos uma manutenção preventiva, ele vai descobrir que existe a possibilidade de evitar esse tipo de situação através de orientações que o dentista vai fazer. Na manutenção preventiva, a gente vai oferecer como um dentista que vai dar soluções de sonho para o paciente, que o dentista oferece escovas interdentais. Você vai ser o dentista mais interessante. Como diz um paciente meu: doutora, você explica sobre prevenção de um jeito que ninguém explicou antes, que ninguém explica. Isso é novo, isso é bom para o paciente. E o paciente começa a entender que existe sim uma solução para ele não ter hálito ruim, para ele não ir para o dentista toda vez e ter uma surpresa desagradável. Teve um aluno meu que disse que: "Olha, professora, esse seu método é maravilhoso, porque o meu paciente descobriu o seguinte: toda vez que ele vinha, ele tinha uma coisa, toda vez. E consultório odontológico se tornou um lugar para diagnóstico precoce. Olha, preciso ir, porque vai que tem, sempre tem uma coisinha. Então a gente vai antes que tenha uma coisa maior. E a proposta do periodiária é que o paciente venha antes, porque a gente sabe que vai ter problema. Venha antes de ter o tal do problema. Isto é uma odontologia preventiva. Ah, mas e o tratamento periodontal? Faz o tratamento, olha nos olhos e diz: a gente vai conseguir tratar uma vez só na vida e depois é só manutenção preventiva. Como é que faz isso com manutenção preventiva? A gente faz isso através de venda da ideia, de venda de pacote anual, de conversas com o paciente que tragam essa proximidade, do entendimento do sistêmico. O paciente tem problema sistêmico, a gente traz para perto do paciente e ajuda esse paciente a ter saúde. É isso que dá solução, é isso que dá resultado. E aí, a gente vai conseguir, olha só, boa noite, opa, boa noite, Cristina. Só passando para contar que hoje atendi uma paciente que há 2 anos estava cheia de tártaro. Paciente jovem, mas sem motivação, pois sempre achou seus dentes feios. Naquele tempo ainda fazia raspagem por quadrantes, com anestesia. Foram 4 longas sessões e muita orientação, mas segui as suas dicas. Ano passado ela não veio no retorno. Hoje a vi, somente com pouco tártaro na região inferior anterior, ainda anestesio porque acho mais confortável, não precisa anestesiar dentro do método, talvez ela ainda não tenha o ultrassom confortável ou nem pontas desconfortáveis. Full mouth disinfection, super polimento, zero sangramento. Ela diz que não consegue dormir se não passa fio dental. Olha o efeito positivo de nós conseguirmos fazer a conscientização do paciente. Isso é música para os meus ouvidos. A gente trabalha a conscientização, a gente vende em pacote anual. Se o paciente compra uma sessão isolada, você não tem tempo de educar e acabou-se. Ele não vai valorizar o seu trabalho, ele não vai aceitar um preço melhor pelo seu trabalho, ele não vai voltar, porque você não teve tempo de educar, porque você não foi capaz de vender isso em pacote. Onde eu aprendi isso? Técnicas de venda aplicada ao bem do paciente, para a saúde. Eu que mudei a vida dela, a dentista falando. Fiquei tão feliz que quis dividir com você. A minha primeira profilaxia por R$ 400 em 40 minutos. Está super feliz. E eu então? Muito obrigada por tudo. Eu quero compartilhar esse tipo de história para dizer, isso funciona, isso dá certo, isso muda a vida do paciente. Outra dúvida, caso o paciente tenha laminados, qual a conduta quanto à remoção do corante? Quando o paciente tem laminados, a gente, se o laminado ele tá novo, bonito, com uma boa condição de higiene bucal, eu pulo aquilo ali, não precisa passar evidenciador de placa ali. E é só passar um cotonete com vaselina ou um protetor labial que ele não vai corar, mas passa pela frente, não tem problema. No entanto, quando as resinas estão antigas, com algum despolimento,
eu aplico um evidenciador mais fraco, tipo Ângela Ângelos. Eu já vi cálculo na interface da restauração com dente. Então, tem o laminado e ele tá todo irregular, inflamado. O que que a gente precisa? A gente precisa ter certeza que tá tudo bem. Outra coisa, quando a gente passa um evidenciador fraco, e isso vai dar trabalho, isso vai tomar tempo clínico e você precisa saber vender esta ideia a um preço valorizado. Senão, é um tiro que sai pela culatra. Senão você usa tempo clínico a mais, não consegue cobrar mais, e aí você está com um problema, porque daí você está fazendo a periodontia do prejuízo. E você, por ser um dentista do bem, vai fazer isso, faz super bem, mas não consegue cobrar mais. Como é que consegue cobrar mais? Agregando valor, como eu falei no curso peridiário, a gente tem mentoria, a gente ensina técnica de venda, método de valorização, como você vai agregar valor, como você vai abordar o paciente, como você vai vender, porque isso dá resultado. Assim que a gente consegue fazer. E o curso peridiário está muito, muito, muito melhor, porque a gente tem muitas mentorias. Aí, como o paciente tem laminados, a gente inclui na sessão o polimento das resinas. Por quê? Resinas lisas aumentam a longevidade, porque diminuem a degradação marginal por placa bacteriana. Tem que fazer um acabamento e polimento. Aí vai tomar tempo. Por isso, está incluído. Por isso, tem que ter uma metodologia para você conseguir oferecer isso de um jeito valorizado, senão não funciona. Qual o melhor kit de polimento? Ó, são vários kits de polimento. Se o paciente veio junto da sessão de profilaxia apaixonante, eu uso o kit DH Pro, esse aqui, e esse kit DH Pro ele tem um desconto, porque ele é o kit Cristina Miura da DH Pro. Entra lá no site DH Pro oficial e depois encontra isso daqui. E ele tem 5% de desconto se tiver com o cupom Cristina Miura. Aí, esse aqui, você vai. Ele tem as escovinhas roxas, elas são mais rígidas, as escovinhas rosadas, elas são mais macias. Aí tem essas cinzas, essas de cor cinza, elas são borrachinhas de polimento. Por que eu sou tão fã dessas borrachinhas de polimento? Porque elas são firmes, elas são todas para baixa rotação, e a gente consegue fazer acabamento e polimento de restaurações de resina, superfícies radiculares e pequenas concrescências de cálculo. As brancas são pedras de arcancas, bem delicadas, bem afiadas, para a gente conseguir limpar interproximais, de incisivos, remover placa, cálculo. Isso daqui é excelência do método peridiária. Aí você consegue deixar isso perfeito, tem que conseguir agregar valor, tem que conseguir oferecer isso de um preço maior, para o paciente entender que isso é bom, isso vale a pena, faz a diferença, e é isso que muda o jogo no fim das contas, né? Nem tudo é culpa da placa bacteriana, que a gente tem que conseguir resolver o problema do paciente. Tem um outro problema aqui, outra dúvida aqui. Boa tarde, professor. O que a senhora acha das pontas diamantadas em aparelhos de ultrassom? Não deixariam as superfícies dentárias mais rugosas? Pois é, é, é as, o ultrassom com pontas diamantadas, eles até tinham uma ideia interessante. Eles podem ser interessantes para você fazer preparo cavitário com o equipamento ultrassônico. Tem uma marca aí que faz isso, mas para alisamento radicular não foi bom. Ele aumenta a quantidade de riscos. Por isso a gente vai usar o convencional, porque deixa mais rugoso mesmo. E outra coisa, deixa rugoso. Elas são insertos grandalhões, são muito fortes. Eu sei disso porque tem um desses na clínica. Eles têm um marketing muito forte. A gente fica morrendo de vontade de comprar aquilo, mas é caro e não é bom. Elas são muito grossas. Então, aquilo eu não recomendo, não. Tem outra pergunta legal aqui. Isso aqui é uma coisa que eu quero compartilhar. Olha que cartinha legal. Concordo perfeitamente com a conduta preventiva, com a abordagem de fazer venda casada
do tratamento com a manutenção. Olha só esse comentário, tá? Esse é comentário de uma aluna do curso Peridiária, e numa das mentorias eu falei: olha, sempre, acho que eu falo isso no curso também, sempre que você fizer o tratamento, você vai oferecer a manutenção. Porque toda vez que eu ofereci tratamento e depois a manutenção, o paciente está pagando o tratamento. Depois, não, doutora, agora eu não posso. Pronto, aí foi tudo por água abaixo, né? Fez o tratamento periodontal, não ficou claro para o paciente que tem que colocar a manutenção, você não ofereceu a manutenção, isso tudo eu falei na aula 3. Nesta aula 3 eu ensino como fazer um tratamento periodontal de R$ 2.000 ou mais, porque a gente ensina tudo junto, põe tudo junto. Por que tudo junto? Porque se não for tudo junto, não dá resultado. O paciente não volta. E, por exemplo, fez um tratamento de implante, fez um tratamento de prótese, e o paciente não volta nunca mais para manutenção. Aí vai dar problema e o paciente vai falar para você que, doutor, essa prótese deu problema, o seu implante deu problema, a sua faceta deu problema. Porque não disse que precisa de manutenção. O meu marido comprou um carro e quando comprou, a concessionária ofereceu um plano anual de manutenção do carro e tinha um plano bianual com grande vantagem. Ele comprou o plano bianual. E tinha várias coisas, tá? Aquela coisa de leve trás, da carona. Pronto, não vai precisar mesmo? Claro que vai precisar. Fez tratamento, fez o implante, fez a prótese. Agora vai ficar sem? Não vai fazer a manutenção? Não, não pode. Aqui, sou clínica geral há 24 anos e trabalho com uma equipe multidisciplinar. Os aprendizados que o curso Peridiária tem me trazido estão colocando luz em várias questões do meu consultório. Uma delas é a fidelização. Muitos pacientes que eu encaminho para periodontista não fidelizam. Se você é periodontista e está me ouvindo, e se você não fideliza, cuidado. Periodontista que não sabe fidelizar tem um problema. Por quê? O paciente vem, faz o trabalho e vai embora. O clínico não fica feliz porque você não entrega uma periodontia boa, o paciente não fica feliz porque se ele não voltou, alguma coisa está ruim, ou está desagradável, ou está desconfortável, ou a sua conversa não colou na cabeça dele, ou você não tem método de venda. A periodontia ensina uma periodontia clássica, científica, maravilhosa, acho importante, mas enquanto eu só estava no clássico, no técnico, não resolvia a minha vida. Eu era a periodontista chata que falava e não fidelizava, o paciente não voltava, nunca mais. E os clínicos falam: então, professora, a gente manda para o periodontista e daqui a pouco o paciente volta com o dente na mão. Por quê? Porque o periodontista não sabe tratar? Não, não é. É porque na periodontia a gente não aprende a fidelizar. E tudo mudou para ser tão fácil que é por isso que eu ensino clínicos a fazerem periodontia também. Esta pério de todos os dias, muito bem feita, é a vaca leiteira do seu consultório. Muito bem feita é o que vai trazer retorno. Manda para o periodontista e não fidelizam. Essa semana atendi um paciente com doença periodontal crônica e vi no histórico dele que ele não fazia manutenção preventiva desde maio de 95, mesmo recebendo os chamados do consultório. Quem tem esse tipo de paciente? Tem o paciente, liga, chama, e o paciente não volta. Resolvi assumir o caso. Depois de começar a acompanhar o curso Peridiária, já vendi o tratamento completo. Ela, clínica geral, ofereceu pacote completo de manutenção. O paciente foi, não entendeu, nunca mais voltou, fica naquela história que tá tudo bem e não volta mais. Ou seja, a primeira chance de fazer diferente. E eu já tive a adesão do paciente. Isso é tudo de bom, né? Você gosta da pasta Periogard com citrato de zinco para reduzir o cálculo? A pasta Periogard, toda a pasta com citrato de zinco, que é a Periogard ou a Prevent, elas diminuem o cálculo. O problema é que tem gente que vê o paciente que tem muito cálculo, a grande formação de cálculo é disbiose, porque quando você tem uma grande quantidade de periodontopatógenos, você tem menos via glicolítica ou fermentação, e aí começa a ter
o metabolismo dos anaeróbios, que ele sai de um produto orgânico para outro produto orgânico e o resultado é um pH básico. E em pH básico tem precipitação de minerais. Nessa situação, forma cálculo mesmo. Equilibra esse paciente que você vai ter simbiose, você vai ter equilíbrio microbiano. Portanto, a pasta com citrato de zinco não é o remedinho para o cálculo. O remedinho para o cálculo é manutenção preventiva vendida em pacote com um método de venda onde você consegue fidelizar para o paciente, consegue conversar com o paciente com um método adequado. É isso que funciona. E se o paciente só pode vir para o tratamento uma vez na semana? O paciente pode vir para o tratamento uma vez por mês. Quem falou que o paciente tem que voltar uma vez por semana? Tá? Não tem base científica para retorno semanal. Só se fizer na periodontia por quadrante ou sextante. Aí é uma coisa. Por isso, na aula 3 do workshop, que fica no ar até hoje, eu estou ensinando a metodologia do Full Mouth Disinfection para fazer da boca toda, de um jeito agradável e confortável. Pronto, acabou? Não precisa voltar uma vez por semana. Poupa tempo clínico, poupa da vida do paciente. O paciente adora vir menos para o consultório. Quem acha que o paciente gosta, existe uma coisa na administração chamado preço oculto. Por exemplo, custa o mesmo tanto, tá? Deu R$ 2.000 o tratamento no dentista A no dentista B. Só que o dentista A vai mandar voltar 6 vezes. Isso é um preço. O dentista B, ele pede para voltar 3 vezes. O dentista A, além de mandar voltar 6 vezes, não conta histórias que colam na cabeça. Não explica. Ele trata, resolve, mas o paciente não entende a lógica do porquê ele está indo ali. O tratamento do dentista B, ele vai, ele entende, sabe por quê. Isso daqui é lucro. Ele está entendendo. Ele começa a ficar menos sensível ao preço. O outro dentista, ele faz as coisas, mas é meio doído. O paciente acha mão pesada, equipamento desagradável, dá choque o ultrassom. Aquilo ali diminui um pouco o entendimento do paciente, o paciente não aceita mais esse tratamento. O outro dentista faz um tratamento confortável, agradável, e o paciente volta sempre. Isso é tudo de bom para o paciente. Aplicar laser e fazer escovação com PerioGard. Reavaliar com 1 semana, 15 dias. Controlar o fator etiológico. Higiene. Isso daqui está perfeito para os paradigmas antigos da periodontia. É um entendimento que a doença está na placa, tem que controlar a placa, tem que exigir, a gente vai ficar monitorando, volta semana que vem, volta na outra, volta na outra. Esta é a periodontia do prejuízo. É a periodontia que custa caro, porque custa muito tempo clínico. Eu já vivi essa, tá? Vamos ver se ficou bom. Qual é a evidência científica para dizer que tem que voltar semanalmente? Vai voltar semanalmente para quê? Para ficar fiscalizando a higiene bucal. Tá. Qual é a evidência científica para ensinar escovação com PerioGard? PerioGard citrato de zinco? Citrato de zinco para não ter cálculo? Mas e aí? Citrato de zinco cura tratamento doença periodontal? Ou escovação com PerioGard e clorexidina? Qual a evidência científica para escovação com PerioGard e clorexidina? Houve um estudo sobre aplicação de gel de clorexidina e ela é pior do que a aplicação do líquido. Mas mesmo que seja bochecho em gel ou líquido, qual a evidência do bochecho com clorexidina? Depois o paciente não volta, desaparece, não fidelizou, não colocou na manutenção preventiva, e o paciente não resolve, e a sua reputação profissional fica manchada porque não resolve. Por quê? Porque você não consegue vender manutenção preventiva. Quem não consegue oferecer, explicar de um jeito que o paciente entende e acha absolutamente vantajoso para ele, não fideliza, não é a periodontia que funciona. Laser é terapia fotodinâmica, ótimo. O laser só é péssimo para quem não tem esse entendimento atualizado da periodontia, e aí aplica um laserzinho que melhora.
ele melhora agora, mas longitudinalmente o que vai dar resultado é a manutenção preventiva em longo prazo. É oferecer isso para o paciente aceitar e entender e ele comprar um pacote de prevenção de um jeito valorizado, sem que a gente precise se ajoelhar e mendigar para o paciente voltar. Ai, porque é para o seu bem, paciente. Já mendiguei muito para o paciente voltar. Agora não, agora a gente tem os pacientes ligando e entrando em contato. Oi, doutora, eu sei que não está na época do meu retorno, mas eu quero voltar. Por quê? Porque eu ensinei para o paciente os critérios de doença. Eu ensinei para o paciente o que ele precisa ver. Eu ensinei para o paciente que ele não pode ter sangramento quando higieniza na interdental. Ah, mas nem todo mundo limpa na interdental. Eu ensinei a importância, eu contei as histórias da etiopatogenia atual da doença periodontal e o paciente volta. O segredo de uma periodontia de sucesso é conseguir ter um método. Muito possivelmente, se você tem dificuldade na periodontia, se periodontia é uma coisa confusa, talvez a gente acabe estando, a gente esteja numa periodontia sem método, sem ninguém para te estender a mão, sem para ajudar.